Pois bem, hoje eu quero trazer aqui uma história para você de um homem que estava tomando 5 remédios da pressão, para a pressão poder ser controlada. E como foi que eu fiz o diagnóstico da doença e como foi que eu o corrigi para hoje em dia ele estar tomando 2 remédios da pressão e a pressão dele está controlada. Isso parece fantástico, não é verdade? Porque pode, de repente, você estar tomando 2, 3 remédios da pressão e talvez você nem precisasse estar tomando, desde que você descobrisse a causa da sua hipertensão. E sim, muitos pacientes que são hoje hipertensos é porque tem uma causa, e tratar da causa, ele deixaria de ser hipertenso. Mas se você quer saber como foi que terminou essa história, de como foi que um paciente estava tomando 5 remédios da pressão, hoje em dia está tomando 2 para poder controlar, fica aqui comigo, eu vou te contar direitinho essa história. Esse aqui é mais um vídeo do meu quadro Cardiocrônicas, onde eu trago histórias de vida real que acontece aqui no meu consultório, que eu levo para você e quem sabe com essas histórias eu também não consiga lhe ajudar. Hoje, como eu comecei contando, é a história de um homem que estava tomando 5 remédios da pressão, para a pressão dele ser controlada. E, gente, toda vez que acontece uma pessoa está tomando 3 remédios da pressão, e mesmo se a pressão não controla, ou só vai controlar com 4, 5 remédios, o médico ele é obrigado a investigar. E a investigação é extensa porque existem várias coisas que podem levar à hipertensão. Doenças hormonais podem levar, como por exemplo, problema da tireoide, hiperaldosteronismo. Pode ser um problema da aorta, por exemplo, uma coarctação de aorta. Pode ser também como, por exemplo, obesidade. Mas nesse caso aqui, era uma história de um homem obeso, sim, ele era obeso, e que a pressão dele só controlava com 5 remédios. Bem, aí o que a gente vai fazer? Primeiro começa a investigação pela história dele. E aí a gente vai conversando, e é daquela pessoa que tem a pressão que flutuava demais, sabe aquela pressão que estava aqui, e aí vira e mexe, ela subia com tudo, e depois ela até normalizava. Isso é uma característica muito frequente em pacientes obesos, sedentário e idoso. Paciente obeso, sedentário e idoso tem essa oscilação muito grande da pressão. Eu até gosto de mostrar o seguinte, olha, por exemplo, a pressão do meu filho, ela oscila. Meu filho tem 15 anos, então a pressão dele oscila muito suavemente. Já a minha pressão, ela oscila um pouco mais. Agora, a pressão de um idoso oscila bastante, bem mais do que, por exemplo, a minha. E agora, se ele tiver obesidade e sedentarismo, aí é aquela pressão que sobe e desce com uma velocidade incrível. E sim, isso faz mal também para a saúde. Só que veja, não tem o que você fazer em relação à sua idade. Não tem jeito, amanhã você vai estar um dia mais velho, mas obesidade e sedentarismo tem sim como combater. E isso aí já ajudaria. Então, primeira coisa que você vai fazer, orientar a pessoa a fazer atividade física e começar um tratamento para perder peso, mas mesmo assim a pressão não controlou. E aí, o que foi que eu fiz? Comecei o processo de investigação, são vários exames de laboratório, pedi ultrassom com Doppler, mas uma coisa que me chamou muita atenção foi que o paciente ele falava que sentia muito cansaço, dormia com facilidade, ia assistir uma televisão, dormia, e não conseguia nem estudar, porque ia primeiras 2 páginas já dava vontade de dormir. E aí eu fiz aquela pergunta crucial, o senhor ronca? Aí ele falava que roncava. Dá vontade de dormir em situações como, por exemplo, ver filme? Sim. Aí a mulher dele logo falou e falava que ele roncava alto. Aí, gente, não tem jeito. O médico vai ter que pensar em apneia do sono. A característica principal da apneia do sono é essa. Primeiro lugar, ronca. Não tem como você ter apneia do sono e não roncar. Veja, nem todo mundo que ronca vai ter apneia do sono, mas todo mundo que tem apneia do sono vai roncar. Então é característica. Se o paciente chega comigo e fala que ele não ronca, a esposa ou o marido confirma, olha, realmente não ronca, aí eu já nem penso mais, porque não tem como essa possibilidade. Mas roncou e está sentindo sonolência, cansaço durante o dia, e claro, desde que a pessoa durma bem, não adianta também a pessoa pegar e falar, doutor, eu durmo 4 horas por dia, e claro que vai ficar cansado. Não, não é isso. E aí eu pedi um exame de polissonografia para ele. E a polissonografia, gente, vamos lá. Vou explicar isso aqui para vocês. É normal durante o sono você ter 4 episódios de apneia. Quer dizer, você para de respirar. Então, em 1 hora, se você parar de respirar 4 vezes, normal. De 5 até 14 seria uma apneia leve. De 15 a 29, uma apneia moderada. 30 ou mais já seria uma apneia severa. Ele tinha 90 episódios. 90 episódios de apneia do sono.
Era tão absurdo. No volante ele falava que quando o sinal fechava, ele aproveitava para tirar um cochilo e esperava o cara de trás buzinar. Olha só o nível, olha só o perigo. Bem, aí confirmou que já era quase óbvio e aí colocou o CPAP. Eu orientei para ele colocar o CPAP. Bem, CPAP é isso aí que eu tô deixando aí na tela para vocês verem. A pessoa dorme com uma máscara no rosto, então o aparelho detecta quando a pessoa para de respirar, coloca um ar para dentro do pulmão e aí com isso ele acaba respirando. A princípio parece uma coisa horrível, não é verdade? Dormir com essa máscara. Pois é, só que o paciente volta comigo. E quando ele volta comigo, ele falou dessa forma. Doutor, há muito tempo eu não dormia tão bem. Parece que eu dormi que nem um anjo, o sono dos justos. Eu acordei disposto, eu adorei ter dormido com esse negócio. Pois é, o que parece que era ruim, na verdade, foi a solução do problema dele. Porque veja, ele já não dormia bem. Ele achava até que ele dormia bem. Agora sim ele está dormindo bem. Por quê? Porque toda vez que a pessoa entra em apneia, ela tem micros despertares e ela não entra no sono profundo e fica cansado. E nisso que ele para de respirar, ele faz uma pressão negativa sobre o peito e isso acaba promovendo várias alterações cardiovasculares. Leva ao aumento do tamanho do coração, aumenta o risco de arritmia e, consequentemente, vem risco de AVC, infarto e, claro, aumento da pressão. Aí eu peguei e orientei, né, ele comprou o CPAP e começou a fazer uso e a pressão dele foi caindo. Quando ele voltar comigo, ele falou: doutor, eu tô sentindo muita tontura, minha pressão tá dando muito baixa, a pressão dele agora tava dando 10/6, já chegou a dar 8/4, e aí eu fui tirando o remédio devagar, claro, não vou tirar tudo de uma vez. E pasmem, no final ali de mais ou menos uns 2 meses, ele tomava 5 remédios da pressão. E aí a MAPA confirmou que a pressão dele ficou controlada com 2 remédios, mostrando que sim, a apneia do sono, ela pode influenciar na sua pressão, claro, em algumas pessoas mais, em algumas pessoas menos, assim como o sal. Talvez o sal para você não tenha uma influência tão grande na sua pressão, tem outros que o sal influencia demais. Por exemplo, pacientes de pele negra, eles são mais sal sensível que a gente chama. E aí com isso, por exemplo, numa pessoa de pele branca, a pressão sobe isso, e a paciente de pele negra, a pressão sobe isso. Sobe mais por quê? Porque normalmente, via de regra, eles são mais sal sensível. Então, nesse caso, a sensibilidade do corpo dele por conta dessa apneia do sono era tão grande, claro que tinha uma apneia do sono também brutal, que favoreceu a isso aí. Bem louco! E eu sei que você gostou dessa historinha, tanto é que você chegou até aqui. Então, se você chegou até aqui, faça favor, dá um like. Você que não conhece o canal, gostou dessa forma que eu passo aqui informações, me faça entendimento ali com uma pitadinha de humor. Então aproveita, se inscreva no canal, ative aí o sininho e compartilhe com alguém. Principalmente com aquela pessoa que ronca e que está acima do peso. A pessoa que está ronca e está acima do peso tem uma forte chance de ser hipertensa por conta da apneia do sono. Então, eu vou estar fazendo minha parte, ajudando, e você também está fazendo a sua parte, fazer a sua caridade, ajudando outras pessoas, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe todos vocês e nos veremos no próximo vídeo.